Olá, boa noite. Tá dando certo aí? Tá ouvindo bem? Então, eu agradeço a gentileza do convite. Sempre faço aqui um agradecimento a todas vocês, todos os catequistas, de maneira explícita. Talvez não tenhamos dito isso, mas muito obrigado sempre pelo trabalho tão zeloso, bonito, encantador de vocês. E a igreja é muito orgulhosa do ministério de vocês e como ele é exercido com tanta alegria e capricho. Muito obrigado mesmo. Pois bem, eu partilho com vocês alguns pontos que talvez em outras formações nós não tenhamos feito, e já adianto mesmo que alguém anote aí do seu jeito, do seu modo. Ao final, encerrando, eu já mando, não tive tempo de preparar slides. No entanto, o que eu falar aqui de forma mais sistemática será encaminhado de maneira que vocês terão em mãos esse pequeno texto, umas 10 páginas, não sei se eu vou dar conta de falar sobre isso tudo, no entanto, vocês terão o texto. Pois bem, os livros em geral, havia um professor chamado Alonso Scheikel, né? Ele foi o tradutor, o idealizador da Bíblia Peregrino, né? A edição Peregrino. E ele é uma edição que prima muito pela estilística do texto, o modo do texto, o encanto do texto, a poesia do texto, o modo de dizer, né? E ele dizia, o problema não é ler a Bíblia, o problema é ler, né? Esse é um problema, e de fato a gente encontra isso. De vez em quando a gente ia ao dentista, ao médico, e você tinha muita gente lendo jornal, com o livro na mão, e hoje, raramente, a gente encontra alguém com a tela do celular, né? Talvez esteja lendo ali um romance, mas ou vendo um jornal, mas é muito mais difícil, né? Então, se há uma diminuição na leitura, é claro que, de certa maneira, mesmo que nós tenhamos mais acesso e mais facilidade com o texto sagrado, talvez também diminua a leitura bíblica, né? E diferente de todos os outros livros, nós os lemos. A Bíblia é o único texto que lê a gente mesmo, né? Ele consegue nos ler de alguma maneira e que a gente fica até preocupado. Pois bem, primeira constatação que nós temos e é percebida. A primeira constatação é que houve uma espécie de exílio da palavra. Houve um afastamento de nós católicos da Bíblia mesmo, né? Se a gente recorda, por exemplo, aquele texto de Samuel, do primeiro livro de Samuel, o terceiro capítulo, bem no início, ele diz o seguinte: naqueles dias a palavra do Senhor era raríssima e as visões já não eram frequentes. Então, da mesma forma que o profeta percebeu a raridade da palavra, nós podemos dizer que, alguma medida, algum modo, nós também tivemos um certo receio e medo do texto bíblico, né? A ponto de um poeta francês, um tal de Paul Claudel, ele morre em 1955, ele diz o seguinte, olha, uma certa ironia e também verdade que nós católicos temos tanto respeito pelas escrituras que esse respeito se manifesta, sobretudo, manter-se longe dela. Veja que ele falava isso com uma certa ironia e verdade. O nosso respeito, às vezes, foi tão grande pela palavra que nós ficamos muito longe delas. Mas agora, pelo fato de vocês terem colocado durante esse ano todo, já percebe que há uma vontade. E aí eu partilho com vocês uma data, talvez não recordem dessa data. Em 1947, acontece no Brasil uma chamada Semana Bíblica Nacional. E essa Semana Bíblica Nacional, veja, 1947, antes do concílio, que foi em 65. E ao final dessa semana, o que eles fazem? Os responsáveis por essa semana faz circular uma carta, entre elas, quatro intuições que eles tiveram. Primeiro, instituir o Domingo da Palavra. Depois se tornará
o mês da palavra, né? O mês da Bíblia. Segunda, publicar literatura bíblica nacional. E terceira, criar uma liga dos estudos bíblicos. Essa liga eles criaram porque eram estudiosos que provenientes da Europa, quase sempre a Itália, e esses estudiosos se reuniram nessa semana e falaram, vamos nós criar alguma coisa aqui, né? E quarto ponto muito importante que foi a tradução de Bíblias por biblistas brasileiros. E é nesse contexto de 1947 que nasce a edição, a tradução da edição tão popular, e talvez seja por isso que ela seja tão popular, da edição Ave Maria. E talvez seja a edição mais vista e mais usada. O que é importante nesse contexto? É perceber que antes do concílio já havia essa busca, esse desejo pela palavra, né? Então, mas se a gente pensar bem, é muito tempo, né? 1947. Então, eu quis levantar esse dado para, de um modo, percebermos que houve um exílio da palavra e, ao mesmo tempo, houve uma busca, antes mesmo do concílio, por esta mesma palavra, e agora, a partir do que vocês propõem, ou propuseram como departamento, manifesta-se ainda esse desejo, agora de forma diferente, né? E por isso eu sugiro e proponho para vocês, faço aqui 4 propostas. A primeira é que vocês tentem, é muito pequeno esse documento do concílio, que é a Dei Verbo, que é sobre a palavra de Deus, é a constituição dogmática da palavra de Deus, sobre a palavra de chamada Dei Verbo, né? Ela está nesse compêndio do Vaticano, do Concílio Vaticano, mas vocês não precisam comprar grossão, né? Vocês podem entrar no site Vaticano lá, português, e baixar. Porque agora, em 18 de novembro, completará 60 anos desse documento que é muito importante sobre a palavra de Deus. Primeira coisa desse documento, o livre acesso de todos os fiéis à palavra de Deus e o incentivo. Segundo, os estudiosos têm que estudar, né? Deu carta branca para os estudiosos. Nós precisamos dos estudiosos para nos ajudar a entender. Um terceiro ponto é a Bíblia na língua, né? As traduções na língua de cada país. E, por fim, a leitura da Bíblia pelos fiéis, pelos padres e pelos bispos, e mais ainda, o auxílio dos padres e bispos para com os fiéis, né? Então veja que esse documento ele abre as portas, e a partir disso começou-se um movimento chamado Movimento Bíblico, muito importante no Brasil, né? Mas, de maneira geral, eu diria o seguinte, houve uma aproximação da palavra com o povo. Segundo, incentiva as traduções da Bíblia. E terceiro, que é muito importante para a catequese, a relação entre a palavra, a catequese e a liturgia. Então, eram 3 departamentos, agora não. E nós vivenciamos isso. Repito, esse material eu envio para vocês, tá? Até porque esses nomes em latim, né? Segundo ponto que eu sugiro. Esse final de semana nós tivemos um encontro em Goiânia e um padre falou assim para mim, Divaldo, você não dorme não para ficar citando esse para nós ler? Mas é porque, de fato, é importante que nós resgatemos isso. Um outro documento que é um fruto maduro do concílio, da Dei Verbo, sobretudo, é a exortação apostólica de 2010, do Bento XVI, que é a Verbum Domini. Essa também reler. Muitos de vocês, eu tenho certeza que já leram, né? No entanto, seria tão bom, repito, também esse documento, exortação, vocês poderão encontrar na internet. Existem coisas maravilhosas nesse documento em relação à interpretação bíblica, à inspiração, à tradição, a palavra como potência sacramental, enfim, né? Palavra e catequese, a igreja como local, a casa da palavra, a palavra que não está algemada, ela é missionária, a palavra que tem rosto é Jesus Cristo. Então, são coisas que vale a pena a gente retomar. E hoje,
com um caminho já feito, que cada uma já tem isso. É bom retornar com outra maturidade, com outra capacidade, e a gente acaba tirando coisas boas disso, né? E uma outra coisa importante nessa verbo domini, sobretudo no número 73, é que o Papa Bento XVI, à época, como teólogo da palavra, ele vai chancelar, ele vai dar a patente para uma expressão que a igreja no Brasil hoje fala, que é a expressão animação bíblica da pastoral inteira, né? Ele vai usar essa expressão de maneira que não só o estudo da Bíblia, mas para animar biblicamente as pastorais. E ele diz a pastoral inteira, né? Agora, o interessante é porque ele cita isso no 73, mas isso em 2010. Em 2007, no documento de Aparecida, na Conferência de Aparecida Latino-Americana e Caribe, que aconteceu em Aparecida, os bispos, no número 248, já usavam essa expressão. Já usava a expressão, só que para um cunho regional, de conferência episcopal, né? De conferência latino-americana e Caribe. Mas o que é importante é porque o Papa Bento não precisava disso, porque era um senhor teólogo, mas ele usa essa expressão dando mais força, mas tirando a semelhança da citação de 248 do documento de Aparecida. Quer dizer, ele percebeu que aquela intuição de Aparecida era excelente, excelente, né? E, portanto, coloca isso. E aí eu só leio, recordo com vocês aqui, no primeiro número da exortação Verbo Domini, o que ele diz? Desejo indicar algumas linhas fundamentais para uma redescoberta. Olha que palavra, redescoberta. Por que redescoberta? Porque houve um exílio, né? Na vida da igreja, da palavra divina, como fonte constante de renovação que a Aparecida tinha usado de conversão pastoral, né? Com a esperança de que a mesma se torne cada vez mais o coração de toda atividade eclesial. Então, esse é o segunda sugestão. A terceira é esse outro aqui, ó. Ler o documento 111 da CNBB, ele nasce em 2022, então está recente, ainda quentinho, e ele tem como título: E a palavra habitou entre nós, animação bíblica da pastoral a partir das comunidades eclesiais missionárias. Tá? Então, esses três documentos são, eu acho, bom para que nós voltemos nele, né? Enfim, e uma quarta sugestão, sem cobrar, mas como corresponsabilidade, sugiram aos párocos de vocês e os ajudem nesse processo de animação bíblica da pastoral, fazendo com que a Bíblia seja a alma, seja o coração e a seiva da atividade pastoral. Se uma comunidade, se um grupo, se a iniciação à vida cristã ou a catequese geral ou uma comunidade, enfim, não tem alma, não tem coração, não tem seiva, está morto, né? Está morta. E aí vamos ter que pedir para que o Senhor faça um transplante em nosso coração, né? Se a gente recorda, por exemplo, a leitura de hoje, quando Jesus diz para aquele oficial: podes ir, o teu filho está vivo. Está vivo. Ó, e o texto diz que ele acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Né? Nós sabemos o restante da história. Então, de vez em quando, nós vamos ter que escutar Jesus e dizer: vai embora, não fique de braços cruzados, porque a tua pastoral está viva, a tua catequese está viva, a tua paróquia está viva. Né? Então, é um pouco nesse sentido. E aí, nesse propósito, peça aos padres de vocês, não como cobrança, mas como incentivo, que comecem a ter uma iniciação bíblica paroquial mensal. Nós fizemos um caminho tão bom uns anos atrás, nós precisamos retornar a esse caminho.
insistam com os padres de vocês. Não precisa chamar um assessor. Eles mesmos, uma vez ao mês, imaginemos se nós começássemos ter uma iniciação bíblica a partir da carta de Paulo aos Romanos, que será a carta utilizada no mês da Bíblia, em setembro, e começássemos agora, a partir do final do mês, e eles mesmos lessem com vocês, né, tranquilo, como se fosse um Alexio ali, essa carta até que chegássemos em setembro, nós teríamos muito mais condições de vivenciar, experimentar de maneira mais profunda o mês da palavra. Por quê? Porque nós teríamos feito um caminho, e não seria só naquele momento, né? Isso ajudaria, vocês estariam ajudando os padres também a estudarem mais, porque eles vão ter que preparar, mas sem cobrança, por favor, né? Sem cobrança. Mas dizer para eles, e isso se estendesse a toda a paróquia, né? A toda a paróquia. Nós estaríamos em comunhão com a igreja no mundo inteiro, porque o mês da Bíblia é o mesmo texto, inspiração que o Papa escreveu a bula para a proclamação do ano jubilar Peregrinos da Esperança, né? A esperança não decepciona. E isso em 3 níveis, né? Texto bíblico estudado, texto bíblico orado, texto bíblico anunciado, que a igreja igreja em saída, saia com a palavra no coração e nas mãos. Então, isso. E, por fim, uma sugestão, mais uma só, essa se vocês quiserem, né? Animação Bíblica para Catequistas. Esse livro é da Mariana Venâncio, da irmã Aparecida Barbosa. Ele sai em 2024. Animação Bíblica para Catequistas. É da editora Santuário. Bom, pois bem. Bom, dito isso, vamos finalmente, né? Porque senão... Pois bem, primeira coisa, entender que a Bíblia não é um livro, né? É uma coleção, uma biblioteca. E essa biblioteca, essa coleção, essa coletânea, opa, caiu um aqui, essa coletânea, ela tem como seu primeiro autor Deus, né? Seu primeiro autor. Em última análise, Deus é o autor. Por quê? Porque na dinâmica da fé, é Deus que toma a iniciativa de falar conosco. É Ele que nos antecede. Quer estabelecer um diálogo com o ser humano. E por isso se comunica. Para que ele tivesse que se comunicar e para que nós o entendêssemos, o acolhêssemos mediante a fé, como resposta. A fé é dom de Deus, no entanto, é resposta humana, dom e acolhida, né, vai dizer a igreja. Ele teria, né, que arrumar um jeito. Na linguagem técnica que os documentos da igreja dizem, para dizer de Deus que quis se dialogar, conversar, comunicar, é revelação, né? A linguagem técnica da igreja é revelar. Deus que se revelou. De vez em quando, num grupo de oração, a gente fala, eu tive uma revelação. Né? Não é a palavra técnica, né? Não é uma revelação, não é uma novidade a mais, né? Eu nunca encontrei outra palavra, mas não é no sentido bíblico de que Deus se revela, né? Pois bem, essa é a novidade bíblica. É o Deus que se antecedeu. Agora, ele, para dialogar conosco, inspirou homens e mulheres, e homens com suas faculdades, sua capacidade intelectual, mais ou menos, para que, de alguma maneira, esses mesmos homens escrevessem isso, de algum modo, e, inspirados, né, também pelo Espírito, colocasse isso em algum lugar, né? Essa é a lógica, né? Se Deus se comunica, temos que colocar isso no papel, né? Por isso que a igreja diz de maneira muito bonita na Dei Verbum, né? Reconhecendo Deus invisível na riqueza do seu amor para com os homens, ele quis falar a esses homens como amigos, né? Conviver com eles. Isso é muito interessante, né? Quanto mais nós gostamos de alguém, mais nós expressamos, né?
Repito, não se preocupe com essas citações, porque eu mandarei para todos. Recordem disso, no final do ano, na festa, na solenidade, aliás, da Sagrada Família de Nazaré, há um texto bíblico bem na antífona pós-comunhão. Nós quase não utilizamos, os folhetinhos não utilizam isso. Como temos o folheto, o padre não lê isso na meditação, mas é um texto muito bonito, tirado do pequeno livro do profeta Baruque, e ele diz assim: o nosso Deus foi visto nesta terra e conviveu com os homens. Eu vou repetir: o nosso Deus foi visto nessa terra e conviveu com os homens. Imaginemos, esse texto é antes de Jesus, mas o profeta sentiu tanto a presença, a comunicação, o diálogo de Deus para com o povo que ele escreveu isso. Como se Deus fosse visto caminhando nesta terra com ele. E, portanto, ele escreve isso. Ele fez essa experiência de sentir esse Deus próximo que se comunica. E, portanto, se nós pegarmos o livro do profeta Baruque, ele dizer, assim oráculo do Senhor. E Deus disse, quer dizer, não é palavra do profeta, ele escreve, o nosso Deus foi visto nesta terra e conviveu com os homens. Pois bem, e isso para dizer que Deus é, por excelência, o autor das Escrituras e depois, para que ele se revelasse, se comunicasse, ele inspira homens e mulheres que nós chamamos, a igreja chama de agiógrafos, né, esse nome bonito, ou autores sagrados que, usando as suas próprias capacidades, da sua maneira, via inspiração do Espírito Santo, eles escreveram isso, né? Pois bem, ora, se o texto bíblico, e nós acreditamos que ele é inspiração de Deus, embora tenha sido concretizado por seres humanos, no mesmo Espírito que foi inspirado, é o mesmo Espírito que nós temos que entender, pedir, né, a graça para que nós entendamos mediante a fé, né? Então, a palavra de Deus, atenção, isso é muito bonito, né? A palavra de Deus foi escrita por pessoas humanas e por isso é preciso entender o que os escritores queriam dizer também, porque eles vão escrever a partir da realidade deles, que não é a nossa mais, né? E aqui eu continuo citando o concílio quando ele diz, isso que eu já disse, né? A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito que foi escrita. Por exemplo, numa oração, nós tivemos a oração inicial, tivemos um canto, né? O mesmo espírito que inspira a pessoa que faz a oração, que faz a pregação, que canta, é o mesmo espírito que nós pedir para que nós entendamos e façamos aquela oração também um momento nosso. Quando tem a pregação de alguém, o espírito que o inspirou é o mesmo espírito que ajuda a quem o escuta interpretar e fazer sua aquela pregação, né? Pois bem, então, não sei se está lúcido ou iluminado ou claro, no entanto, eu continuo. Pois bem, veja que houve um processo, né? Um processo. É que é importante que a gente diga isso. Você vai encontrar alguém que chega na catequese que ele vai estar numa etapa desse processo, né? Ele vai estar numa etapa, talvez ele não teve uma formação familiar boa, talvez ele nunca teve isso, mas o coleguinha dele está fazendo catequese, é o amiguinho que joga bola, é o amiguinho que está sempre junto, é a coleguinha, às vezes ficou sabendo. Hoje é muito comum as fotos nos Instagram da vida, né? Muito comum isso. E ele vem por influência, mas você perceba a etapa dele, né? Então, lendo o texto bíblico, lendo a Bíblia, nós vamos encontrar várias etapas. E essas etapas revelam qual a imagem de Deus que aquele determinado escritor tinha. Então, você vai encontrar um adolescente que chega, às vezes, revoltado, um adulto que chega revoltado e entra ali para fazer um caminho
E você descobre, talvez tenha tido uma experiência ruim. Tudo isso, gente, de alguma maneira, ele sai quando a gente fala, quando a gente escreve, sai, porque é um pouco nosso, né? As nossas frustrações. Você pega um salmo, por exemplo, que diz assim: maldito o dia que eu nasci, né? Tá vendo? Então ele está vivendo, maldito o dia que avisaram para minha mãe, profeta Jeremias, né? Você vai ter um filho, tá vendo? E é um anúncio saboroso, terá um filho. Mas para o profeta, ele não vê aquilo naquele momento que ele está vendo. E, portanto, ele coloca. Então, o texto bíblico tem muita emoção. Mesmo que tenha a inspiração divina, né, no texto, o humano aparece. Mesmo que é tão interessante que a gente vê no texto que o humano não quer entrar, mas aparece, né? E isso nos ajuda, né? Pois bem, essas etapas do processo bíblico, ela vem. Vai chegar um momento, e aí eu cito um texto já conhecido, que o concílio na Dei Verbo cita também, no número 2, bem no início, ele cita o seguinte: depois de ter falado muitas vezes de muitos modos, pelos profetas, agora, ultimamente, e nestes dias, o Senhor nos fala diretamente pelo seu próprio Filho. Entendeu? Então houve um processo que Deus foi falando. De repente, em um determinado momento, diz a carta aos Hebreus, agora o Filho vem falar por essa. É ele que vai falar, né? Ele que vai falar. E aí leio aqui na, na Verbo Domini, esse segundo da exortação, olha no número 12, que depois vocês vão reler e vão perceber o tanto que é bonito. Depois de relendo isso, quando a gente vai estudando, esquece, mas relendo isso faz um bem enorme. Ele cita primeiro o início do Evangelho de João, né? E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Veio morar. Ou seja, aí diz a exortação: a palavra eterna fez-se pequena, tão pequena que cabe numa manjedoura. Fez-se criança, para que a palavra possa ser compreendida por nós. Veja bem, quem é que não tem medo de uma criança? Nós não temos medo de uma criança, né? Então não tem como ter medo da palavra. Não tem como não entendê-la. O sorriso de uma criança a gente já sabe o que que é, né? Às vezes essas crianças, você olha para ela já sorri. Então, desde então a palavra já não é só audível, né? Por quê? Porque para o judeu, o mundo bíblico, nós ainda lemos no folheto, né? Lemos no celular, mas o texto é para ser escutado, né? Escutado. Mas aí diz, ó, não só apenas audível, não possui apenas uma voz, mas agora a palavra tem rosto, que por isso mesmo podemos ver Jesus de Nazaré. Então essa palavra não só tem a voz, mas tem um rosto, né? E essa palavra é Jesus. O que na verdade, essa exortação está dizendo para nós? Além de entender tudo que eu falei, que Deus é o autor, mas que ele escolhe os agiógrafos, né, os escritores sagrados e os inspira, o critério também para que nós leiamos, sobretudo, o Antigo Testamento, e aqueles textos às vezes difíceis, né, é Jesus Cristo. Ele que é a palavra eterna do Pai, ele agora será uma espécie de chave para que nós entremos nesse castelo bonito, às vezes sombrio, às vezes meio assim, essa polifonia, essas várias vozes musicais que nós encontramos no Antigo Testamento. Jesus será essa chave, né? No mundo, na linguagem técnica, ele será a chave hermenêutica, né? A chave interpretativa que vai elucidar, que vai iluminar. São Boaventura vai dizer que Jesus é a lanterna que ilumina todos os textos, né? Todos os textos. A Verbo Domini, ela vai dizer isso, as páginas obscuras, entre aspas, da Bíblia. Quem que nós vamos levar lá? Jesus, né? Veja, então a leitura católica, ela passa por isso, ela não faz uma leitura linear, ela vai alçando voo, até chegar no seu ponto máximo, que é a pessoa de Jesus, e a partir da pessoa de Jesus, nós voltamos e lemos o texto bíblico, né? Para entender essa pedagogia
essa pedagogia divina que é processual, não chega de uma vez. Ela vai aproveitando os processos, degraus dos seres humanos, mesmo com as suas vários obstáculos, né? Mas percebe tudo isso, né? Então, quando nós lemos um texto, o que nós temos que fazer? Às vezes nós ficamos escandalizados com um texto do Antigo Testamento. Qual que é o critério? Repito, Jesus Cristo. Será que Jesus... O que Jesus disse sobre isso? Ah, mas aqui está matando no Antigo Testamento. Mas Jesus manda a gente amar até os inimigos. Até oferecer outra face, tá vendo? Então, Jesus, naquele período histórico, cultural, momentâneo, pontual, não tinham condições de fazer uma leitura como Jesus fazia. Porque Jesus é o cara, né? Ele não tem como. Então, ele que vai fazer. Olha, percebam bem, todo o Novo Testamento faz isso que eu estou dizendo. Após a Páscoa, o que o Novo Testamento faz? Uma releitura do Antigo Testamento. A partir de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Recordem bem, podemos citar um texto famoso, né? E começando a partir de Moisés aí, você recorda, né, o Pentateuco, os 5 livros, e dos profetas, explicou-lhes aos discípulos, né, aqueles dois, o Cleofas e um outro, nós não sabemos o nome, em todas as escrituras, o que ela dizia a respeito dele, tá vendo? Os discípulos estão ali com todo, diríamos hoje, né, todo o querigma, a beleza, nós estamos com tudo, o céu, estamos tudo com isso, mas com a cara de morto. Eles veem naquilo uma desgraça. Quer dizer, o que quer dizer isso? É anunciar o querigma pela metade, sem coração, sem brilho no olhar, sem Jesus Cristo ressuscitado. Eles tinham todo o tesouro, mas, né, pela metade, quer dizer, é aquilo que nós falamos mais no início, né? É a mensagem sem coração, sem alma e sem seiva, sem ânimo bíblico, né? E, portanto, faz toda essa releitura. Na verdade, o cristianismo, no seu total, ele faz essa releitura do Antigo Testamento, do judaísmo, e não só, gente, faz uma releitura da história. Isso é muito importante. Da história da humanidade. Qual que é a imagem que nós temos do ser humano hoje? É a imagem que o cristianismo apresenta. Qual que é a imagem que nós temos de política hoje? Não é a que acontece, talvez, é uma imagem que relida pelo cristianismo, a imagem da mulher, a imagem, por exemplo, da liberdade. Então, há uma releitura, inclusive, da história, sobretudo em Paulo, a partir de Jesus Cristo, né? Não há judeu nem grego, não há homem nem mulher, nem escravo nem livre, nem rico nem pobre. Olha aí que beleza. Por quê? Porque há o ser humano, ponto final. Esse ser humano é quem? É a imagem e semelhança de Deus. Importa o que acontecer com ele, mas ele é imagem e semelhança. Isso ninguém tira dele. Então veja, essa é a perspectiva. Então, quando eu leio o Antigo Testamento, além disso tudo, Jesus é a chave para eu abrir o castelo e tal, né? Agora, como foi um texto escrito por homens também, e são autores, né? São autores inspirados, nós temos que perguntar o que esse autor quis dizer e o que esse texto nos diz para hoje. Por isso nós vamos atualizar o texto à luz de Jesus, né? Pois bem, esse é um ponto que eu quis gastar tempo nele, porque ele é importante. Ele é importante. E um outro ponto muito especial é que a Bíblia é um manual de humanidade, né? E fala do ser humano como tal. O ser humano é complicado? Podemos todo dia o ser humano é diferente, né? É complicado. No entanto, nós queremos entendê-lo, nós queremos nos interpretar, nós queremos nos reler e procuramos uma terapia e temos que procurar porque faz muito bem isso. Não estou me entendendo, não estou me suportando, estou sendo insuportável para mim mesmo, imagina para os outros, né? Ora, se o ser humano nós procuramos entender
e o texto bíblico é um manual de humanidade, os judeus dizem que o texto bíblico é um espelho. Um espelho, a gente olha nele, a gente percebe o jeito que a gente é, né? Se tá gordo, existe lá o do espelho eu e a imagem que o espelho criou de mim, né? Existe uma imagem que eu gostaria de ser, eu não vejo ela no espelho, mas no espelho aparece aquilo que de fato eu sou. Pois bem, mas né, no ser humano, quando eu olho no ser humano, o que, que eu digo? O que, que eu gosto no José? O que, que eu gosto no fulano? O que, que eu gosto nesse, naquele? No texto bíblico, eu acho que a gente deveria ter isso, né? Se alguém perguntasse para você agora, qual o texto que você mais gosta? Qual o texto que talvez você gostaria de ter, de que colocasse, não sei, fizesse um quadro dele? Qual o evangelho preferido? Qual o profeta preferido? Qual a carta de Paulo que você prefere? Qual a frase que você diria? Essa resume para mim toda a Bíblia. Eu acho que, assim como nós temos nossos amigos preferidos, esses seres humanos tão complicados, assim como nós temos nossos gostos, eu penso que no mundo bíblico também a gente deveria ir eleger qual o texto, qual o evangelho, qual a carta que eu gostaria de aprofundar, porque eu gosto tanto dela, ela me faz tão bem, ou ela me deixa tão sem graça, me deixa tão confuso. E por isso o texto bíblico não tem armadilha, né? Por quê? Porque a arapuca está em quem vai. Então você pode ir ao estádio não para ver o jogo, não para assistir o jogo, não para fazer uma festa, não para estar como torcedor com os amigos. Você pode ir lá para brigar, para criar confusão, para, não sei, né? Da mesma forma, também o modo como nós lemos a Bíblia vai depender do que nós temos no coração, né? Então, nós vamos perceber pessoas extremamente violentas e sanguinárias. Elas se apropriaram do texto bíblico para machucar, para matar, para fazer guerra, né? Para manipular tantas mentes, fazerem pessoas serem fanáticas, inclusive de tirarem a vida dos outros, todas essas coisas, né? Convencer as massas e tudo isso. Mas você vai encontrar pessoas que usaram a Bíblia tão bem e que fizeram tão bem. Quer dizer, depende de como nós vamos entrar, né? O que revela a Bíblia é que é uma literatura de um povo e é uma expressão religiosa, e na Bíblia nós encontramos a alma e o coração de muita gente. Então nós vamos encontrar na Bíblia sofrimento, traições, mortes, manipulações, lágrimas às custas de tantas situações. E aí a gente poderia dizer que ela foi escrita com sangue, com lágrima, com morte, com tantas outras coisas. No entanto, como acontece na vida, ela também foi escrita com muito amor, com muita festa, com muita dança, com muita alegria e com muita esperança, e, portanto, nós falamos dela hoje. Por isso que a Bíblia não é diferente. É um manual de humanidade. E no ser humano nós encontramos de tudo. Esses dias para trás mesmo, é o texto de Jeremias, impressionante, né? Ele vai dizer que o coração do homem ninguém entende, né? O que ninguém pode curar. Mas ele diz, mas Deus perscruta o coração humano, né? E por isso, por causa disso tudo, repito o que já disse. A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada no mesmo espírito com que foi escrita, né? Ela foi inspirada e, portanto, inspiradamente, requer que nós a interpretemos. E mediante a fé, portanto, né? Agora, nós vamos usar o estudo, porque ela teve um contexto, teve uma história. Nós vamos estudar uma gramática, então se aprende, às vezes, o grego, o hebraico, o aramaico, essas línguas tão terríveis. Aprende isso e tudo, né? E depois nós vamos ler num contexto de fé, né? Não somos homens e mulheres de fé, nós não vamos. Há uma autonomia na nossa leitura e a igreja nos permite isso, mas uma autonomia que encaixa, que integra, né? Se a gente pensa, por exemplo, nosso povo simples nunca participou de um curso bíblico, nunca participou, mas ele pega o texto ali e lê o texto conforme a vida dele. Eu vivo isso, eu sinto isso, ou eu não vivo isso, eu gostaria de viver desse jeito. Então há uma autonomia. Essa autonomia que eu acho que nós temos que chegar.
que não tenhamos medo dela, que leiamos ali. Tem um antes, tem um depois, mas eu entendo, né? É muito importante, eu conto uma coisa para vocês que aconteceu conosco aqui em Anicuns, as pequenas comunidades eclesiais, nos primeiros dias, hoje são 65 comunidades, esse povo mandava tanta mensagem, como é que interpreta, Pato? Como é que interpreta? Eu tenho certeza que mandava para os outros também. E tal. Hoje não, eles não mandam mais, porque eles aprenderam, né? Tiveram essa autonomia bonita de... quer dizer, não é que eu vou dizer o que eu quero, não. É porque agora eu comecei a perceber, fazer a ligação, a relação entre Bíblia, vida, fé, comunidade, e é um livro para ser lido, mesmo que pessoalmente, ela tem uma casa, que é a igreja. Muito bem, dito isto, eu continuo a importância desse olhar histórico, né? Importância desse olhar histórico. Pego aqui rapidinho, porque a edição da CNBB tinha caído. Pois bem, quando nós olhamos um texto, essa aqui é a edição da CNBB, ela é menorzinha, né? É uma edição boa para carregar. Nós olhamos essa coletânea que tem todos os livros. Aí nós olhamos essa outra edição da tradução ecumênica da TEB, né? Ela já é mais grossa, porque ela tem mais comentário, ela é um texto mais técnico para estudo, né? Pois bem, se a gente olha também essa Bíblia de Jerusalém, que é também um texto mais de estudo, por causa das notas, veja, ela já não é boa para a gente ir, por exemplo, para anunciar o Evangelho, porque ela já é mais grossa. E depois essa que eu uso há muito tempo, essa edição peregrina, ela é maior ainda. Então se pôr ela debaixo do braço, nem tem jeito, nem dá conta, dá câimbra no braço, né? Pois bem, as várias traduções. Eu não mostrei as outras, é porque elas não estão tão por aí nas prateleiras, né? Mas para dizer, quando nós olhamos essa coletânea reunida junto, tudo junto, o que vem na nossa mente? É como se nós fôssemos a um hotel, não sei se já aconteceu com vocês, e lá tem aquela edição Gideões, né? Só do Novo Testamento. E a gente pega essa coletânea e parece dar a impressão de que isso nasceu tudo junto. Em determinado momento, Deus aparece e aí dita. Senta aí que eu vou digitar tudo para você. E aí ela sai pronta até de zíper. Mas não foi assim. Não foi assim. Se a gente imaginar, por isso que essa visão histórica ela nos ajuda. Não só com o texto bíblico, mas com a vida. Imaginemos bem. Você vê o sorriso de alguém. Nossa, que gargalhada bonita, que sorriso bonito. Mas aquele sorriso tem uma história. Aquela pessoa passou por tantas coisas. Não aquele sorriso, ele é acompanhado de cicatrizes já vividas e tudo, né? Não nasceu por acaso. Quando também, ao mesmo tempo, quando alguém chora, não deu vontade de chorar e começou a chorar. Não, ele vem como uma amizade, né? Por que a gente se despede triste? Porque tem uma história, tem tantas coisas, né? Então não nasce de um dia para o outro. Da mesma forma, quando eu vejo alguém que é mais ou menos competente na área dele, eu falo, nossa, queria ser como fulano, mas você não sabe quantas noites que ele teve que parar, dormir menos para ter aquela capacidade. Não há uma história. Na Bíblia, isso é na vida, né? Mas na Bíblia, na mesma forma. Eu faço um exemplo para vocês, só para a gente imaginar sobre essa questão, o tanto que essa questão histórica é importante. Imaginemos o seguinte fato. Em outubro desse ano, em 2025, dia 24 é aniversário de Goiânia. E, portanto, se não me engano, esse ano, 24 de outubro, Goiânia completará 92 anos, se não me engano. 92 anos. Imaginemos um habitante de Goiânia há 80 anos atrás. Como é que ele se vestia? Como é que ele estudava? Isso 80 anos atrás. Como é que ele festejava? Quais os bares que ele ia? Qual que era a cerveja? Não sei se vocês... É só para quem não tem o que fazer que fica imaginando essas coisas. Você já prestou atenção nessas coisas?
né? Até questão de banheiro, eu sempre fiquei imaginando como que era essas coisas. Imagina a Idade Média, né? E mais ainda, como é que ele se comunicava? E aí eu cito um exemplo bobo. Imaginemos isso há 80 anos atrás, não como hoje. Imaginemos que um habitante de Goiânia, há 80 anos atrás, hoje é dia 31, portanto, o último dia de março, e também o mês de março é dedicado à mulher. Imaginemos que aquele cidadão, há 80 anos atrás, tivesse a caminho do trabalho, mas ele é um marido e um esposo muito esquecido, e vem à mente, nossa, esqueci de parabenizar minha esposa, não comprei nada para ela. Isso há 80 anos atrás. E aí ele pega o celular, manda o WhatsApp para o colega dele e fala assim, segura as pontas aí se o patrão perguntar, irei atrasar. E o outro respondesse, por quê? Perguntasse. E ele respondesse, vi uma promoção no Instagram da Cacau Show e, portanto, vou passar lá e comprar alguns bombons para a patroa. Tá vendo? Isso há 80 anos atrás não existia isso. Não teria como existir. Nós não imaginamos como era. Porque hoje, em termos de comunicação, é totalmente diferente. Hoje é instantâneo. Imagina como que nós imaginaríamos e pensaríamos que estaríamos conversando assim, gente de tantos lugares, com tantas histórias, e nós estamos conversando aqui, fazendo essa live, né? Esse momento. Olha que coisa interessante. Ou seja, isso 80 anos atrás. O texto bíblico do Gênesis ao Apocalipse é mais ou menos 2.000 anos. 2.000 anos, nós falamos de 80 anos, aqui nós estamos falando de quase 2.000 anos. Como que era a comunicação daquele povo? Era totalmente diferente. Hoje nós temos muito mais situações e recursos que possibilitam isso. Imagina, primeiro quase todo mundo era analfabeto. Todas essas situações, né? E uma outra coisa, quando pegamos a coletânea da Bíblia, o livro do Gênesis, por estar em primeiro, não quer dizer que ele tenha sido escrito primeiro. Como o Apocalipse que está por último, não quer dizer que ele tenha sido o último livro a ser escrito. Tá vendo? A ordem não equivale à idade ou à data. A data, né? E mais ainda, às vezes, num capítulo, ele foi escrito por 3 ou 4 pessoas. Tá vendo que coisa? Que coisa? E está aqui. E, portanto, essa visão histórica faz um bem enorme. Porque aí o que acontece? Uma vez que nós vamos lá, nós vamos perceber o quê? Essa visão histórica que nós falamos até, que os documentos da igreja registram tanto, agora, esse texto é atual porque ele fala para mim. Porque ele é o quê? Um manual de humanidade, inspirado, tendo Deus como autor e passando pelo ser humano como autor também. Né? E, portanto, é um exercício que nos ajuda a nos humanizar. A nos humanizar e via a fé, né? Pois bem, o que a gente pode concluir? O texto é uma canção antiga, que ela continua cantando, mas para que nós entremos em sintonia com ela, nós vamos ter que aprender não só as notas, uma nota só. Nós vamos ter que aprender a escutar a música toda para depois aquela canção a gente cantarolá-la no mesmo ritmo dela, no mesmo ritmo dela. Então, isso é interessante. As canções antigas dos textos bíblicos precisam ser aprendidas. E aí, por isso, o nosso estudo, as lives, os encontros, as formações, né? Recentemente, nós lemos um texto muito bonito de Esther. Em um determinado momento lá, ela faz uma oração ao Senhor, porque ela está em momento de perigo, ela fala assim, vi dos livros antigos, fiquei sabendo dos livros antigos que tu és um Deus que não deixas ninguém sozinho. Olha que bonito. Ouvir dos livros antigos, porque se ela não tivesse ouvido, quantas vezes nós não
usamos a Bíblia porque nós desconhecemos certos autores, certos acontecimentos, personagens que poderiam nos ajudar muito, porque eles viveram como nós situações que nós, em outro contexto, em outra época, vivemos as mesmas situações de forma diferente, mas com os mesmos problemas e precisamos decidir e, portanto, inspirar nesses textos. Pois bem, uma vez que é isso, aí é a importância de aprender e saber o contexto do texto. Contexto. De vez em quando nós vamos encontrar um texto lá de violência. Agora, se eu tivesse o contexto, eu entenderia que aquele contexto, que aquele texto é fruto de um contexto, de um pensamento, de um momento histórico. Tá? Por exemplo, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha aí. Não é o meu caso, de vocês que são ricos. Eu, tá vendo? Se eu não entender esse texto, o contexto dele, aliás, aí eu vou dizer, o rico, né? Na verdade, era um buraco que tinha na entrada da cidade, um muro, né? Que o camelo trazia tantas coisas nas costas dele, que para ele entrar, ele teria que tirar aquelas coisas e tinha que se ajoelhar ainda, né? Quer dizer, agora, e nós também é um recado para nós, não é só para rico, também não é só para vocês. Também eu pobre, estou com cheio de coisas nas minhas costas que se eu não as deixar, eu não entro. Eu também tenho minhas riquezas. Um pouco nesse sentido, né? Agora, entendamos bem, o que é um texto? Um texto é um presente. O autor o escreve e nos dá, nos presenteia. Então, o evangelho é um presente. Agora, o autor imagina que eu e você, leitores de outros períodos, nós saibamos e entreguemos a ele o contexto. E isso, né, nós precisamos aprender, porque foi escrito em outro período. Né? Se o texto é um presente, para nós, o leitor, nós temos que entender mais ou menos o contexto, porque a harmonia, o abraço entre texto e seu contexto, ele não nos prejudica, ele não cria nenhum pretexto, nenhuma interpretação fundamentalista, né? Por quê? Porque eles se abraçam, se encaixam, são harmônicos, né? Só para vocês terem uma ideia, uma vez que o texto é escrito, ele abandona o seu autor. Tem uma entrevista do Carlos Drummond de Andrade, que ele morre em 1987, e aí a, a jornalista pergunta: o que o senhor quis dizer quando escreveu essa poesia? E ele responde: eu não quis dizer nada. Quando eu escrevi essa poesia, é como uma flor, eu entrego para você. Ela vai servir para você, um presente. Ou seja, nós temos que interpretar o texto como o autor quis dizer e melhor do que ele. Melhor do que ele, porque nós encontramos outra. Tivemos mais formação, nós tivemos, por exemplo, a própria psicologia hoje, outras abordagens, então nos dá o texto vem para nós com muito mais novidades, né? Muito mais novidades. Isso é muito importante. Então, isso, o Gênesis, né? O Gênesis a gente tem. Por exemplo, eu não sei se a nós que temos mais dias. Imaginemos, por exemplo, a expressão caiu a ficha. Então, eu que vivi essa época de orelhão, de ligar para minha mãe, do Paraná, com aquelas fichinhas que a gente colocava lá no orelhão, lá, naquele negócio, ela até fazia um barulhinho, ia batendo até lá, aquela fichinha, então eu sei. Caiu a ficha, quer dizer, você entendeu? Agora, uma geração do celular, ela não vai, porque não vivenciou esse contexto do orelhão. Então, o caiu a ficha não tem sentido para essa pessoa, entendeu? Então, por isso que o contexto é bom situá-lo, né? E é muito importante porque se o presente é o texto, sem o contexto a gente não desenvolve o presente, né? E um outro exemplo, inclusive no evangelho de hoje, né? Existe a palavra sinal, que só o evangelista do quarto evangelho, João, a usa. E tem 7 passagens, os 7 sinais de João, que ele a usa. Ele a usa. E o significado de sinal em João é próprio do contexto dele.
Então, se nós não entendemos, por exemplo, se você ler o primeiro sinal de João é o texto das bodas de Caná, e diz lá, este foi o primeiro sinal que ele o realizou, e ele o fez em Caná da Galileia, e os seus discípulos creram nele. Nos outros evangelhos não usa a palavra sinal, usa milagre. João não quer saber dessa palavra porque ele acha que essa palavra é confusa. Tem muita gente que só corre atrás de milagre. Então ele prefere sinal. Tá vendo? Essa palavra é do contexto joanino. No evangelho de hoje, que é João também, João 4, né? Este foi o segundo sinal, lá que é do filho, né? Teu filho está vivo, pode ir embora. Pois bem, isso é só para explicar, né? Para explicar. E poderíamos citar outras coisas, mas como o tempo está adiantado, eu continuo aqui, né? Pois bem, além disso, nós temos uma outra situação que é muito importante para que quando a gente lê. Por exemplo, que são os gêneros literários. O que é um gênero? É o modo como o texto se veste para se expressar. Se eu escrevesse um WhatsApp a uma namorada, eu vou escrever com uma linguagem. Se eu escrevo um WhatsApp ao padre, eu escrevo com outra linguagem. Se eu escrevo um WhatsApp para minha mãe, benção, mãe, tudo bem, né? Todas as coisas, tudo bem por aí e tal. Veja, é diferente de eu escrever, mandar um WhatsApp para o bispo. E aí, dono Domar, meu bigal, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque esse é o gênero, né? É a maneira de o texto se expressar. Então, na Bíblia, nós vamos encontrar esse gênero. Gênero de milagre, de sonho, de anjos, de demônio, de números, de dragão, de chifre, né? Que na Bíblia significa força. Ah, imagina, para hoje, se você chamar o chifrudo aí, na Bíblia isso seria um elogio, né? Nós não vamos chamar ninguém disso, para não correr o risco de ser preso ou apanhar, né? Mas veja, os contextos mudam a maneira de interpretar. Por isso, o gênero e os contextos são muito importantes, né? Importante. É igual a criança que pergunta à vovó, vovó, por que na Bíblia só nasce menino, um se chama Caim, outro Abel, e não nasce menina? Olha que pergunta ótima. E a vovó responde: é porque só os meninos que são fruto do pecado. Então, quem for menina que estiver no grupo aí, não é fruto do pecado, só nós. Tá vendo? Então, veja, esse é o sentido, né? Então, você tem dois relatos da criação no Gênesis, que é um mito. E mito, para nós, é coisa mentirosa. Mas mito na Bíblia quer dizer finalidade. Quer dizer, eu não estou dando um tratado sobre a criação, mas a finalidade, porque Deus criou o mundo, né, e tal, criou o mundo e criou o ser humano, e o ser humano não é Deus, não são deuses, né? São criaturas e foram criados não para servir a Deus como escravo, mas para serem livres. E na liberdade podem servir também. Foram criados por amor, né? E outra coisa, o ser humano é 100% bom, a Bíblia. Esse é o sentido, né? Nós achamos que não, mas o ser humano é 100%, Deus cria e viu que tudo era bom, né? Nesse sentido. Então, e uma outra coisa, o povo judeu achava que todo mundo, cada povo tinha um Deus. Quando o povo vai para o exílio, lá começa a entender e escreve, nosso Deus, vamos escrever. Aí eles escrevem, veja, estava no exílio e escreveu sobre a criação. Não, nosso Deus é único. Aí começa a ideia de monoteísmo. Então é muito rico também a ideia, o exílio da Babilônia. Pois bem, veja, e o leitor? Onde que o leitor entra? O leitor é justamente aquele que acorda o texto, né? E por isso que a nossa função é atualizar o texto. Por isso que a igreja, a tradição viva da igreja é isso. Ó, ela acolhe, nós acolhemos a tradição, vai atualizando isso. É, tem um papa, escreve um documento, dá uma nova versão, atualiza ali, mostra essa perspectiva que talvez não foi mostrada, e aí vai atualizando. Vem um estudioso e encontra ali, a igreja acolhe aquilo, e o texto vai criando forma, e vai chegando no coração de tanta gente. É muito interessante, hoje está muito em voga, por exemplo, a interpretação psicológica da Bíblia, né?
Então vem um psicólogo lá e ele pega um personagem como Jonas, ele pega um personagem como Judas, pega um personagem como Sansão e faz uma interpretação emocional muito boa, que não tira a interpretação literal do texto, né? Que é aqui que a igreja nos pede. Mas ela nos dá, essas interpretações nos dão elementos novos que nos ajudam a ter uma perspectiva nova do texto, sem contradizê-lo, sem criar nenhum problema, né? Mas nos ajuda. O que não se pode absolutizar. Essa é a interpretação, só tem que ser assim, não. Por isso que a igreja é a tradição viva, né? Recebe, vai comparando, vai atualizando. Esse é o sentido, né, do leitor. O leitor entra nesse aspecto, né? E aí eu cito, por exemplo, o Gregório Magno, que ele morre em 604 depois de Cristo. Olha o que ele diz. A escritura cresce à medida que é lida. Tá vendo? Ela cresce à medida que é lida. Ela vai se atualizando, né? Há um filme, eu não vou terminar porque senão não dá tempo de falar. E tem um Foucault que ele dizia que a biblioteca é um cemitério. Ora, se a Bíblia é uma coleção de livros, né, e precisa o leitor ressuscitar os mortos. Pois bem, já lendo aqui, não vou, tem mais 10 minutos. Bom, agora entra a lista dos livros, as outras coisas que eu tinha que falar eu deixo quieto. Nós temos aí a lista dos livros, né, Antigo Testamento, que depois vocês vão receber aqui direitinho em todas as divisões, são 46 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo, né, e dá um total de 73. A Bíblia dos judeus, e portanto os judeus não existe Antigo Testamento, né? O nosso Antigo Testamento é a Bíblia dos judeus, porque eles não têm o Novo, né? O Lutero vai seguir a mesma lista desses livros, portanto não acrescentarão os livros que a gente chama de deuterocanônicos, né? Então, eu leio aqui, além dos livros do Antigo Testamento, nós temos Tobias, Judite, primeiro e segundo Macabeus, Baruque, Sabedoria Eclesiástica ou Sirácida, né? Então, esses livros, nós temos esses 7 livros a mais que foram escritos em grego, né? E dentre tem também Daniel, uns dois capítulos, e a própria livro de Esther, que esse dia nós lemos, é um texto não tinha ele em hebraico à época, né? Pois bem, isso. E aí, uma pergunta que todos vocês sempre fazem, por que que tem esses 7 livros a mais, né? Então, vocês sabem que houve uma tradução chamada Os 70, né? E essa foi 3 séculos antes de Cristo. Então, os judeus já não moravam num mundo onde se falava muito grego, já não sabiam bem o hebraico, então fez essa tradução 70 do grego, né? Foi a primeira grande tradução. Pegou os textos hebraicos para facilitar ao povo que já não dominava e não era fluente no hebraico, porque tinha muitos jovens. Imagina você viver num país que só fala espanhol, 20, 30 anos, num país que só fala inglês. Então, é claro que foi traduzido. Tá? Pois bem, o povo judeu passou tudo isso. Essa Bíblia incluiu, nessa tradução 70, inclui esses 7 livros, que a Igreja Católica depois pega, né? Pega. O que acontece? Esses 7 livros, eles são citados no Novo Testamento à torta e à direita, né? Então, somos tranquilos, né? São livros excelentes. Pois bem, mais ou menos no ano 80, 90 da nossa era, né, após o Cristo, houve um chamado Sínodo de Jamnia, onde os judeus se reuniram e disseram assim: ora, se nós usarmos a tradução grega, nós nós não estaríamos valorizando nossa Bíblia, nossa língua hebraica. E aí eles fizeram um critério. Qual que era o critério? É chamado critério de Jamnia, né? Primeiro, tem que ser escrito em hebraico e aramaico. Portanto, esses 7 livros a mais, que não foram escritos em hebraico e aramaico, não entrarão. Segundo critério, critério territorial. Esse livro não foi escrito na Palestina, nem na Terra Santa.
portanto, fora da Palestina. Eles foram escritos na Alexandria e, portanto, não entraram, tá? O que faz Lutero? Lutero segue todo essa lista hebraica e, portanto, não tem, tá? E aí, uma outra curiosidade hoje nós temos essas coleções, a divisão de capítulos, 1226. A divisão de versículos, 1551. Em 1592, o Papa Clemente VII, ele manda publicar uma versão em latim oficial do jeito que nós temos hoje. Do jeito que nós temos hoje, tá?